Sempre que eu abro caixinha de pergunta aqui no meu perfil, a maioria das perguntas são sempre sobre método de revisão. Como revisar, como fazer uma revisão eficaz, como não bagunçar tudo, como não esquecer o que estudou. Então, hoje eu vou contar para vocês aqui a forma que eu fazia na época de TRTs e como eu continuo fazendo hoje, né, a minha forma de revisar, de organizar isso. Eu não acredito! Algumas semanas atrás, eu vi um vídeo de uma pessoa explicando como era o cronograma de revisão dela, tá? Ela é da área de medicina. E eu assisti o vídeo e eu achei tão interessante, porque é bem próximo da forma que eu fiz, da forma que eu revisei para passar nos concursos de TRT. Então, pensei, vou gravar um vídeo, vou trazer aqui para os meus seguidores, de repente vai ajudar alguém. Em primeiro lugar, eu quero falar com vocês o seguinte: simplifique as coisas. Revisão não é um bicho de sete cabeças. Não precisa ser algo que vai assustar, que vai criar um impedimento nos estudos, que vai dificultar. Pelo contrário, a revisão, ela é um aliado, ela é uma aliada nos estudos. E ela precisa fazer parte dos nossos estudos. Só que não precisa ser da forma que algumas pessoas encaram. Eu recebo mensagens, nossa, eu não consigo revisar, concurso não é para mim, eu não consigo lembrar do que eu estudei. E a gente também tem uma dificuldade de revisar, porque a gente sempre quer avançar, a gente quer aprender coisas novas, porque a gente sabe que aprender coisas novas é muito mais interessante do que voltar no que a gente já viu. A gente fica naquela ansiedade de terminar o edital, de querer ver tudo. Mas, mais importante do que avançar o edital, é aprender o que a gente já estudou, é realmente ver se a gente aprendeu, é entender. Porque você imagina, você chegar numa prova, ver uma questão, saber o assunto, pensar, nossa, eu já vi isso daqui, eu lembro disso daqui, mas eu não sei a resposta. Então, errar uma questão por falta de revisão é muito mais doído do que você errar uma questão de um assunto que você nunca viu. Porque a gente pegar uma prova e falar, nossa, o que é isso daqui? Eu nunca vi isso aqui na minha vida. Ok, é ruim? É ruim. Mas você vê um assunto que você estudou e você não lembrar, é muito mais dolorido. Mas vamos lá. Uma outra coisa que eu queria falar aqui com vocês também é aquele método de 24 horas, 7 dias, 15 dias, 30 dias, 45 dias, né? Pra mim nunca funcionou, tá? Eu tentei fazer, conheço pessoas que fizeram, que também não gostaram. Conheço pessoas que fizeram, que passaram. Eu não gostei. Pra mim não funcionou. Então, quando alguém pergunta pra mim se é um método bom, eu falo que não. Porque pra mim não funcionou, então eu não vou dizer que funciona. Então, vamos lá. Vamos ao que interessa. Método de revisão. É o único método existente? É o método correto? É o melhor método? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que é o método que eu fiz, que eu faço e que funciona pra mim, tá? Então, primeiro, tenha um caderninho para controle de questões. Tem gente que faz isso no Excel, tem gente que paga aplicativo para isso. Eu acho desnecessário. E, assim, muitas coisas que eu faço no computador, em Excel, eu nem volto para olhar, gente. Então, para mim, eu sou manual, eu gosto de, sabe, de ter o controle aqui. Então, é um caderninho, qualquer caderno simples, para ter um controle de questões. Então, a minha meta é, todos os dias, pelo menos 20 questões do assunto que eu estudei, tá? Então, um exemplo. Vamos supor que eu estudei hoje de manhã competência no processo civil. Aí eu vou resolver 20 questões. Vou colocar aqui 20 e vou assinalar as que eu acertei e as que eu errei. Eu sempre deixo uma folha inteira, porque aqui eu coloco as questões, eu deixo um espaço para quando eu quiser fazer questões do mesmo assunto, eu colocar aqui também. E aqui embaixo eu coloco o que eu errei. Artigo, a jurisprudência, um conceito. Então eu deixo sempre uma folha e o verso também para aquele assunto. Então, aqui é o meu controle. Competência, processo civil. Quando eu for revisar os erros, quando eu for fazer questões de novo, tá tudo aqui junto. Então, por exemplo, se eu fiz 20 questões e eu errei 5 dessas 20, eu consigo entender que o meu nível não está tão ruim, né? Eu acertei 15 questões de 20. Aí eu pego o meu planner, seja agenda, o que for que você usa para controlar os seus estudos, tá? Eu pego o meu planner e eu vou colocar daqui a 2 semanas para eu revisar competência de novo. Eu não vou colocar na semana que vem, eu não vou colocar amanhã, totalmente desnecessário. Eu vou pegar daqui a 2 semanas, né? Então eu vou pegar aqui no meu cronograma mesmo, no planner, daqui a 2 semanas, hoje é quinta-feira, daqui a 2 quinta-feiras, eu vou colocar revisar a competência no processo civil. Agora, se das 20 questões eu errei 15, errei 10, eu entendo que meu nível não está tão bom. Eu preciso revisar isso mais próximo, eu não posso deixar um espaço tão grande. Então eu pego o meu planner e coloco na próxima semana. Então, quinta-feira que vem, eu já coloco aqui, revisar processo civil. E importante, não deixem 2 horas para revisar. Tem que ser algo mais célere, porque senão você vai atrasar as suas metas do dia. E quando eu volto para revisar, eu não volto no Vadimédico, eu não vou ler os artigos de novo, eu volto nas minhas fichas. Aqui, essa ficha é uma ficha de competência no processo civil. Eu fiz essa ficha no momento que eu estudei competência. Então, naquele dia 1, no primeiro dia que eu estudei competência, ou pode ser na revisão também, eu fiz uma ficha colocando os pontos mais importantes da lei seca. Eu tinha realmente, gente, eu errava muitas questões de competência. Então, eu fiz realmente aqui uma ficha, destacando tudo que é importante, asterisco no que cai, no que já caiu em prova, mnemônico. Então, na hora de, bem sacada. Então, na hora de revisar, eu não volto pro Vadimédico, eu vou pra minha ficha. Eu vou revisar o que eu sei que eu já errei, o que eu sei que cai em prova. Então, né, 2 semanas, vou lá e reviso o assunto. E aí eu faço 10 questões. Ela tem que ser assim, se seu nível tá ruim, você precisa ver aquele assunto com mais frequência e num tempo de espaço pequeno. Agora, não precisa ser 24 horas, 7 dias, 48 horas, porque isso vai acontecer o quê? Vai embolar muitas revisões de vários assuntos e vai acontecer de um dia nos seus estudos você ter 10 coisas para revisar. Vai gerar uma ansiedade, concorda? Então é isso, você precisa controlar o seu nível de questões, de acertos, de erros e fazer a sua revisão com isso. É muito simples, gente. Em resumo, estou muito ruim na matéria, eu colocava a revisão para uma semana, na semana seguinte. Eu considero que eu estou razoável, colocava a revisão para daqui a 2 semanas. E aí, chegou esse dia da revisão, eu estou bem, eu estou melhor, eu coloco a revisão para daqui a um mês. E pronto.
Só vou voltar a ver esse assunto de novo depois que eu ver todo o edital. Então, eu estudei tudo de processo civil, peguei o edital, estudei tudo, princípios, ação, jurisdição, recursos, finalizei. Aí eu volto de novo, todo o edital. Então, esse voltar ao edital era a minha terceira ou quarta revisão, mais ou menos. Gente, eu espero ter ajudado com esse vídeo. Eu tentei ser aqui a mais clara possível e eu realmente contei pra vocês aqui a forma que eu fiz. É claro que cada pessoa tem uma forma de estudar, de revisar, né? Mas aqui eu tenho meu papel de poder ajudar a compartilhar a forma que funcionou pra mim. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo, tá? E é isso, gente. Simplifique a forma de estudar, simplifique a revisão, porque a vida de concurso ela já tem as suas próprias dificuldades. Então, não dificulte algo que é simples, tá? Um beijo.